Quem não fica ansioso com medo de não ter como pagar as contas? Mas a gente precisa ter fé. E aí sim, agora a homilia, o evangelho vem para nós, com uma luva nas mãos hoje. É claro que na época Jesus está falando em outro contexto. O contexto é o seguinte, o evangelho do domingo passado. Ele enviou os apóstolos. E é óbvio, os apóstolos encontraram muitas dificuldades. Entre elas a perseguição, a falta de acolhida. E o que Jesus vai dizer para eles? Não tenham medo. Não tenham medo. Essa grande frase tão importante. São João Paulo II, quando começou como Santo Padre o Papa, ele disse isso. Estava para iniciar o ano 2000, ele disse, não tenham medo. Abriu o coração a Deus, abriu o coração a Jesus. Uma síntese perfeitíssima do evangelho de hoje. Por que que a gente não tem que ter medo? A gente tem que ter medo de Deus, de Jesus hoje. Medo no sentido não de medo de terror, mas medo de temor a Deus. Temor a Deus é um dom do Espírito Santo. Isso sim. E o que consiste o temor de Deus? É o de perder Deus. É o de ser condenado, é de perder a vida eterna. Jesus vai dizer, não tenham medo dos homens. Diz para os seus discípulos naquela época, diz para nós hoje. E Jesus está dizendo para nós, não tenham terror, medo desta pandemia. Por quê? Porque até os fios de cabelo de vossa cabeça, todos estão contados e nenhum vai se perder. Ou seja, é Deus que nos conduz? É Deus que conduz a humanidade? A gente não compreende porque Deus está permitindo que a humanidade está passando por isso. A gente pode até deduzir algumas coisas. Alguns deduzem que é um castigo divino. Alguns deduzem que não, é a própria natureza que está agindo. Enfim, tem várias hipóteses. Mas o certo é que Deus está sim permitindo que isso aconteça. Por que que Deus está fazendo isso? A gente vai entender alguma coisa? Vai entender no céu? Vai entender daqui a algum tempo? Não sei. O fato é o seguinte, dizia o grande bem-aventurado Fu Tongxi que o sofrimento é como o trombone de Deus. Sabe o que é um trombone? É um instrumento que faz um barulhão. Então, ele faz essa metáfora. Às vezes Deus toca o trombone para que, ou permite o trombone, né? Que ele toca, ele permite o trombone. Para quê? Para que a gente escute, para que a gente acorde, para que a gente saiba que o mais importante neste mundo é ganhar a vida eterna. Hoje, amanhã ou daqui muitos anos, não importa. Cada um tem a sua vida. Cada um, uns vão viver pouco, outros vão viver muito, outros vão viver mais ou menos, mas todos nós temos como meta, se somos realmente de Deus, querer o céu, saber que a nossa vida neste mundo é só uma preparação. Nós estamos todos caminhando para Deus. Mas aí o ser humano faz o quê? Se esquece de Deus e começa a viver neste mundo como se o mundo fosse só isso aqui mesmo, se a realidade fosse só essa. Aí sim vai entrar em terror. Aí sim vai ter um medo terrível. Por quê? Se você crê que a sua vida é só para este mundo, então perdê-la, no sentido de morrer, é a maior desgraça do mundo. Mas se você entende que a sua vida está nas mãos de Deus, e que sim, não quer dizer que agora eu vou cruzar os braços e esperar então Deus colocar uma redoma de cristal sobre mim. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é não se desesperar. É ter fé. É ter fé. E entender que tudo isso pode estar acontecendo para que a gente acorde para a verdade. A verdade do ser humano.
Nós não somos para este mundo. E não podemos viver este mundo como se fosse a única realidade existente. E nada melhor do que a doença, a morte, para nos mostrar isso. No sentido que aí nós damos de cara com aquilo que realmente nos espera um dia. Todos nós, com Covid ou sem Covid. Todos nós um dia iremos morrer. E nem por isso estamos desesperados. E nem devemos estar desesperados. A esperança é uma virtude. Ela caminha junto com a fé em Deus e a caridade. As duas coisas precisam existir. Se eu tenho fé e eu tenho amor, eu também tenho esperança. Esperança de que vamos superar juntos, esperança de que nossa vida está se desenrolando nas mãos de Deus, esperança de que nós valemos muito mais que pardais de Jesus hoje, e que por isso nós somos chamados em todo momento a testemunhar a nossa fé em Jesus Cristo. Olha o que o Senhor vai dizer hoje no fim deste evangelho. Portanto, depois que ele diz, que tudo está nas mãos de Deus e que devemos temer e amar somente a Deus, ele vai dizer: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, testemunhar a fé em Jesus Cristo, eu me declararei em favor deste diante do meu Pai. Mas aquele que se envergonha de mim, aquele que não se declara cristão, que não tem fé, este eu também negarei. Então é o testemunho. O testemunho é muito importante, principalmente nesse momento. Que a gente possa testemunhar esta fé verdadeira, esta alegria que vem de Deus, para que o mundo, ou talvez aqueles que estão desesperançados porque não têm fé, porque não têm caridade, possam encontrar também em nós um suporte. Possam olhar para nós e ver, tá vendo? Esse povo não fica desesperado. Esse povo confia. Então, somos chamados a testemunhar a nossa fé em Jesus Cristo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja